Para fazer o vaso, eu vou usar o Paflon que foi retirado do teto. Então, eu vou retirar aquele arame que prende o lustre no bocal e vou retirar também o bocal que é o receptáculo da lâmpada. E o vidro, eu vou pintar ele de branco. Eu escolhi branco, mas você pode escolher a cor que você quiser. O importante é você passar um primer antes. Eu passei uma demão de primer e depois eu passei mais 2 demão de tinta que eu usei esmalte sintético à base de água, que eu já tinha em casa, então foi a tinta que eu usei. Então foi uma demão de primer e 2 demãos de tinta e você tem que esperar a secagem entre uma mão e outra. Agora, enquanto o vidro seca, eu vou arrumar a base, o pafron, que vai ser a base do vaso. E aí eu fui picando pedacinhos de papel craft que eu vou usar para fazer a colagem do acabamento da base. Você pode só pintar se você preferir, mas como eu queria um acabamento mais parecido com madeira, eu acho que o papel craft ele dá um bom efeito nesse caso, dá uma boa aparência de madeira. Então aí eu fui passando cola, eu não diluí a cola, porque como o papel já está molhado, eu passei a cola branca mesmo, cola escolar comum, e fui colocando o papel, moldando no formato do plafon. Paflon. E é importante que a gente molhe o papel para que ele se molde ao formato certinho do plafon, da base, né? Porque é muito difícil falar essa palavra. Então, eu fui passando a cola e vou colar, vou fazer em toda a volta, vou fazer isso aí que vocês estão vendo, passando a cola e colocando o papel, moldando ele certinho. Aí é importante a gente passar a cola também bem nas bordinhas e fazendo a dobrinha do papel, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, para que fique bem bonitinho, para que as bordas do papel se molde certinho na base, para que fique um bom acabamento. Então você passa a cola tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Depois você passa um pouco de cola por cima de todo o papel, já depois dele todo colado, você dá uma mão de cola por cima. E aí eu peguei uma folha, um pedaço do papel, e eu fiz umas dobrinhas nele, que eu vou usar essa parte para fazer um acabamento. Lá vocês vão ver, lá na boca do lustre, eu vou usar esse papel, eu fiz umas dobrinhas, depois eu medi para baixo um pouquinho da dobrinha que eu fiz e cortei essa tira aí que vocês estão vendo. Aí vocês medem mais ou menos, no caso, a largura do bocal, da altura da boca, que vai ser o vaso, para vocês terem ideia. Então vocês vão medir 2 vezes. A primeira altura vocês é a parte dobrada e depois a parte sem dobrar é a parte que vocês vão virar para dentro. Então aí eu desdobrei, passei cola e voltei de novo a fazer as dobrinhas como eu tinha já feito anteriormente.
Agora, como vocês estão vendo, eu passei ele em volta dessa borda do vaso, onde vai ser a boca do vaso. Medi o tamanho que eu vou precisar e vou cortar aí nesse tamanho. Depois eu colei com a cola instantânea, aí no caso eu usei a cola instantânea, não usei a cola branca. Eu usei a Tec Bond. E eu fui colocando a cola e prendendo o papel. E eu vou fazer essa volta por toda a borda, aplicando cola e colocando o papel. Aí eu passei a cola também pelo lado de dentro, para que o papel, para quando eu dobrar o papel, ele prenda também na parte de dentro. E aí eu vou dobrando desse jeito aí que vocês estão vendo no vídeo. Aí também eu coloquei um acabamentinho com uma trancinha de sisal, eu vou colocar em toda essa volta do vaso. Para fazer essa cordinha eu fiz uma trancinha, depois eu peguei 3 trancinhas e das 3 trancinhas, porque ficaram 3 trancinhas fininhas, eu vou fazer uma outra trança das 3 tranças que eu já tinha feito. Aí é bem fininha, ó. Era um cordãozinho bem fininho que eu tinha, então aí é uma trancinha. E eu vou pegar as 3 trancinhas e fazer uma outra trança com elas. E foi isso aí que eu usei para fazer esse acabamento que vocês estão vendo aí. Agora aí eu peguei um betume e eu fui passando nessa parte de papel que eu tinha feito na boca do vaso. E eu vou passar o betume por toda essa volta aí, que esse vai ser o acabamento tanto da parte de cima, que vai ser a boca do vaso, e eu vou fazer o mesmo acabamento na base que eu forrei com o papel craft. Lembrando que aqui no caso já tinha secado a base, tá? Eu já tinha forrado, deixei ela secar e ficou de um dia para o outro secando. E aí só depois então eu passei o betume. Depois então da base já pintada, é hora de fazer a colagem na base. E para isso eu usei a cola Araldite. A gente vai misturar as duas partes, um pouquinho de cada um dos tubinhos, vai misturar e aí eu vou aplicar em toda a volta da base.
Aí você passa a cola bem passada em toda a volta, por toda a borda, para que quando você colocar o vidro do lustre, ele não tenha perigo de soltar. E é importante também agora aí nessa hora que você colocar, você acerta ele bem direitinho para ele não ficar torto. Depois da base colada e já seca, aí eu passei também a cola, aí no caso eu usei de novo a cola instantânea, a Tec Bond. E eu fui passando por toda essa volta e colei também a cordinha para fazer o acabamento aí na junção entre a base e o vidro. E aí eu passei também na cordinha aí o betume, a estopinha. Eu usei uma estopinha. Na verdade, eu esqueci de falar, mas eu uso a estopa já úmida, tá? Eu não diluí o betume, eu já usei a estopa úmida. E aí eu fui passando na cordinha para fazer, para dar um efeitinho bem de leve. E aí esse mesmo efeito que eu fiz na cordinha na base, eu fiz também na cordinha que eu tinha colocado na parte de cima, perto aí do bocal. E aí, gente, tá pronto o vaso. É só você escolher como você quer usar e colocar na sua decoração.